Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro. Eu sou Thaís Herédia e com Priscila Yasbeck vamos te deixar muito bem informado sobre o que está acontecendo na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, o mercado financeiro sempre funcionou como uma espécie de termômetro da economia, numa tentativa de antecipar o que está por vir. Como a gente fala, fazer preço, dar preço a risco, dar preço à incerteza, dar preço ao que se sabe, ao que já passou, né? Fazer uma correção de um preço que estava equivocado. Então, essa movimentação do mercado financeiro sempre foi lida pela sociedade em geral, inclusive por quem não entende, não acompanha a economia, como essa espécie de termômetro. Vocês que estão com a gente aqui todos os dias no Money, quem está com a gente também no programa da TV, está acompanhando essa altíssima volatilidade que está acontecendo nos mercados. E aí pode começar a se perguntar, o termômetro quebrou ou o mercado está lendo errado a temperatura? Que uma das duas hipóteses é bem provável, né? Ou o termômetro quebrou diante de uma crise sem precedentes, em que os parâmetros mudaram, há uma discussão sobre mudança de paradigmas, olha a complexidade, inclusive de paradigmas de teorias econômicas. Então, tá bom, então o termômetro quebrou. Ou o pessoal está lendo errado. A inflação que saiu dos Estados Unidos essa semana, que gerou esse choque absurdo nos mercados, demonstrando que ela está mais alta, mais resistente do que se esperava, coloca aqui uma terceira hipótese para o que está acontecendo com o mercado. Quem sabe os gestores e os investidores leram corretamente o que estava acontecendo. O termômetro funcionou, a leitura estava correta, mas eles escolheram apostar contra o termômetro. Essa é uma análise que está sendo feita na imprensa internacional, pelos grandes analistas de economia do mundo, porque não fazia menor sentido os mercados terem engatado, né, no chamado bull market, no mercado de touro, para cima, tentando recuperar, como se, olha, o pior já passou. Não fazia o menor sentido para isso. A Priscila Yasbeck vai trazer daqui a pouco os alertas mais recentes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, sem contar os alertas das próprias autoridades, dos bancos centrais, do Banco Central da Europa, Banco Central dos Estados Unidos, aqui no Brasil, praticamente remando contra a maré, essa maré que colocou os mercados ali numa situação de, olha, vai ficar tudo bem e o pior já passou e a realidade está se impondo. O mercado brasileiro não conseguiu escapar dessa onda, inclusive tentou surfar com ela. Mas a semana está terminando com perda na Bolsa de Valores, com dólar em alta. E olha, isso tudo, no caso do Brasil, a despeito do bom resultado que a gente viu dos indicadores de atividade econômica. Até a queda do varejo, ela foi pior do que o esperado, ela mostra ainda a vulnerabilidade desse crescimento, a exposição ao estímulo fiscal, mas há sim uma transição de volta para o hábito de consumo em que os serviços predominam na cesta de consumo das famílias, há um refluxo da inflação já, mas mesmo assim a economia brasileira está engatando nesse crescimento e a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, porque afinal de contas tem aquele ventiladorzão lá gigante do governo ligado, mandando estímulo, distribuindo estímulo e benesses fiscais na economia. No episódio de hoje, a gente vai tratar também um pouco sobre a expectativa para a decisão dos bancos centrais. Será que eles vão conseguir, aqui no Brasil, por exemplo, será que vai ser possível evitar mais uma correção e botar a taxa lá nos 14%, cravadinho, número fechado? A decisão do Fed também já está praticamente antecipada, quase 80% do mercado espera uma alta de 0,75 pontos percentuais na taxa e já prevê que a taxa dos Estados Unidos vai precisar passar de 4%. Há muita confusão dos dados e de comportamento, mas uma coisa está muito clara. Nas últimas semanas, o mercado financeiro tentou medir uma temperatura errada, ou assim, olha, olhou que estava febre, mas estava dizendo, não tem problema, vamos embora que já passa, toma um banho morno que já passa. E não é isso que está acontecendo, principalmente no que diz respeito à economia internacional.
Como a Thaís falou, tanto a situação não tá fácil e tá super complexa que hoje os mercados estão dando recado, todas as bolsas no vermelho, bolsas na Ásia fecharam todas no vermelho, futuros americanos também em queda, bolsas na Europa em queda, então o pessimismo voltou de vez a dominar o mercado por duas razões. Uma, na semana que vem, então, acontece a decisão do Fed, com essa expectativa de aumento de 0,75 ponto percentual dos juros, depois que saíram os dados de inflação ao consumidor na terça, muito acima do esperado, também foi colocada na mesa a possibilidade de um aumento ainda maior, de 1 ponto percentual, então é um cenário bem pessimista para juros, e além disso, ontem também, reforçando o temor, um segundo fator aí que está ajudando a derrubar os mercados nessa sexta-feira, foram os alertas, que a Thaís comentou, tanto do FMI quanto o Banco Mundial. Então, o porta-voz do FMI, o Gary Rice, disse ontem que os riscos de queda continuam a dominar as perspectivas para a economia global e falou que alguns países devem entrar em recessão em 2023. Ele falou que é cedo para dizer se vai haver uma recessão generalizada, espalhada entre todos os países, mas ele disse que mesmo assim, mesmo que alguns países tecnicamente não entrem em recessão, a sensação deve ser ruim para muitas pessoas ao redor do mundo. E ontem também, o Banco Mundial divulgou um estudo, engrossou o coro do FMI, o coro de pessimismo, de recessão global, disse que Estados Unidos, China e zona do euro vem desacelerando acentuadamente, que é algo que a gente já vinha destacando aqui no CNN Money, dos 3 principais motores da economia global desacelerando ao mesmo tempo, que é uma característica diferente do que houve na crise de 2008, quando foram os Estados Unidos que puxaram o bonde. E aí o Banco Mundial também continua, diz que mesmo que haja um choque moderado na economia global em 2023, isso pode levar o mundo todo à recessão. E disse também que a economia global está na sua mais profunda desaceleração depois da recuperação da crise dos anos 70 com o choque do petróleo. Então, vocês já devem ter ouvido, tanto a gente aqui no Money quanto em outros lugares, economistas, fazendo comparações do momento atual com o choque do petróleo dos anos 70. Claro que são características muito diferentes, alguns economistas ressaltam bem isso, que são motivos diferentes para gerar toda essa crise. Claro, a gente está falando aqui de uma pandemia seguida de uma guerra, mas os impactos na economia já chegam a ser comparados, então, com aquele período que levou o mundo todo à década perdida dos anos 80 e que o mundo todo, inclusive, tenta se recuperar desde então e ganhar tração. Desde então, muitos países não conseguiram ganhar tração, a mesma tração de antes, desde então. Então, esse é o cenário, né? Para reforçar todo esse temor, saíram também dados na Europa que vieram bem ruins. Saiu o dado de varejo do Reino Unido, que caiu 1,6% em agosto. A expectativa era de uma queda de 0,5%, então um dado que veio pior do que a expectativa e representa a maior queda no setor de varejo no Reino Unido desde dezembro de 2021. As matérias que falam sobre esse dado também já falando que colocam ali Reino Unido à beira de uma recessão. E também saiu o dado da inflação da zona do euro, que confirmou aquela primeira leitura que tinha saído já da inflação da zona do euro, de 9,1% em agosto, né? Então, a inflação em 12 meses em 9,1% em agosto, que é o recorde para a zona do euro e que deve manter também o Banco Central Europeu na trajetória de aperto forte monetário, de alta dos juros agressiva. Lembrando que o Banco Central Europeu não fazia elevação de juros durante uma década, né? Pouco mais de uma década. E fez as primeiras elevações de juros há poucos meses. Então, isso mostra o tamanho do cenário atípico que está se desenhando e que já se configurou no mundo. Inclusive, essa inflação de 9,1%, a gente trouxe um gráfico no CNN Money mostrando que em setembro do ano passado a inflação estava abaixo de 4% na zona do euro. A meta lá é de 2%. Então, para os brasileiros pode parecer um dado relativamente ok, né? 9% de inflação. Lá na Europa, os europeus não estão acostumados com essa inflação de 9%, que dirá de 10% como está no Reino Unido, né? Então, uma situação bem preocupante por lá. O único alento veio de alguns dados da China, que soltou os dados de produção industrial, que cresceu 4,2% em agosto, acima dos 3,8% esperados. Também saíram os dados do varejo na China, subiram 5,4%, acima dos 3,5% esperados. Ainda assim, os índices na Ásia fecharam todos em queda, seguindo o pessimismo completo no mundo todo, mas esses dados talvez tragam algum alento ali para as bolsas de países emergentes, isso junto com os estímulos que foram anunciados ontem pelo governo chinês. São os 400 bilhões de yuans e mais cerca de 40 bilhões de dólares para serviços e
e indústria. E aí, para completar aqui, queria destacar a fala do vice-presidente do Banco Central Europeu, que fez uma declaração que está resumindo bem esse momento todo de pessimismo na economia global, também as quedas das bolsas, tendência de baixa. Ele disse o seguinte, que a desaceleração da economia não vai dar conta de reduzir a inflação. Então, a gente estava vendo alguns repiques no mercado, alguns suspiros, quando os dados de desaceleração traziam alguma expectativa de que a inflação teria chegado a um pico, estaria perto do fim. Agora, o que está se falando, a conversa no mercado é que essa desaceleração, que é muito ruim para as economias, obviamente, ela também não vai nem ter aquele lado bom que o mercado estava tentando olhar de frear a inflação, porque está se desenhando um cenário de estagflação. Então, as economias crescendo muito pouco, com uma inflação muito alta. No Money de hoje, a gente recebeu o Sérgio Vale, especialista CNN em economia, e tratamos com ele da expectativa para esse cenário tão obscuro para a economia internacional. Será que o mundo inteiro vai ficar assim? O Brasil, por exemplo, consegue sair? Ele faz essa explicação, mas dá uma leitura importante sobre a economia internacional. Vamos ouvir. Pois é, Pri, tirando esses países como a gente no Brasil, que nós somos produtores de commodities, a gente consegue ter uma performance melhor de atividade, os países que são consumidores, majoritariamente a gente pensando aqui China, Europa e Estados Unidos, mas nesse caso especialmente Estados Unidos e Europa, a gente está vendo um processo de desaceleração mais complicado. São consumidores intensivos de commodities, especialmente a Europa, e por conta desse processo inflacionário que está passando agora e os riscos que tem à frente, a Europa, especialmente por conta do inverno que a gente vai ter no final do ano, tem um risco da gente ver essa inflação passar de 10% e chegar a patamares bem maiores do que a gente está vendo agora. É um processo que muito provavelmente vai fazer com que os bancos centrais dos países desenvolvidos tenham que subir juros com mais agressividade ainda. A gente tem discutido isso aqui ao longo das nossas últimas conversas, do Fed chegar a 4% ou mais, do BCE estar muito atrasado e ter que acelerar essa alta, e a gente chegou, infelizmente, nessa hora da verdade. Segundo semestre, a gente vai ver essa aceleração de alta de juros na Europa e nos Estados Unidos, e a consequência disso é inevitável. A gente está caminhando para ter uma recessão acontecendo na economia americana, na economia europeia, e 2023 vai ser difícil para o mundo como um todo. E pensar que no Brasil a gente tem um presidente que vai iniciar o mandato com o mundo em recessão, com o mundo geopoliticamente também muito complicado. Não vai ser fácil lá fora, mas também não vai ser fácil aqui dentro. Bom, e vale falar que ontem saiu, então, o IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central do mês de julho, e mostrou que a economia cresceu 1,17%, contra uma expectativa que era de 0,3%. Então, mostrou que a economia brasileira está entrando no segundo semestre muito forte, e os economistas começaram a dar algumas explicações de por que essa retomada está vindo tão forte, por que o dado ficou tão acima das expectativas. Um dos motivos é a retomada do setor de serviços. Então, o setor de serviços foi o mais afetado durante a pandemia e agora está com uma retomada plena, né? E trazendo uma tração muito forte para a economia, por conta de alguns segmentos, como o transporte. Então, transporte de cargas com safra agrícola está muito forte. Tem também restaurantes e hotéis voltando com uma força também muito grande, com a retomada do setor de turismo. Então, isso está ajudando também o setor de serviços. E também o setor de serviços ele está sendo beneficiado por uma rotação no consumo, né? Então, as pessoas que estavam consumindo muito eletrodomésticos, eletrônicos, quando estavam fechadas em casa durante a pandemia, agora estão se voltando para o setor de serviços e já estão consumindo mais fora de casa, com a reabertura das atividades. Então, tudo isso está impulsionando muito o setor de serviços, que está puxando, então, a atividade econômica. E o que está por trás disso? Por trás disso, várias medidas de estímulo do governo, então, liberação do FGTS, antecipação do 13º do INSS, pensionistas e aposentados do INSS. Além disso, as medidas para conter o aumento de preços dos combustíveis, teto no preço dos combustíveis, inclusive os combustíveis, né, como grandes destaques aí nos dados que saem de atividades, esses segmentos. Então, isso foi o único segmento dentro do comércio que subiu, né? Todos os outros caíram, o comércio que veio mais fraco, porque as pessoas estão saindo do comércio para ir para serviços. Então, é um dado que
veio muito positivo, puxado por essas questões. Qual que é a dúvida que fica daqui para frente? Todo esse cenário global, para não dizer outra coisa, catastrófico que está se traçando, e também o quanto que esses estímulos que aconteceram do governo, eles estão explicando desses dados positivos da economia. Por quê? Porque uma parte desses estímulos acaba no fim desse ano, esses estímulos eles já fizeram seu efeito inicial, então agora a economia deve andar um pouco mais com as suas próprias pernas. Então há uma perspectiva, claro, de desaceleração daqui para frente. A dúvida é qual que vai ser o tamanho dessa desaceleração. Por enquanto, o mercado está prevendo um crescimento da economia brasileira de 0,5% para o ano que vem. Então desacelera de cerca de 2,5% para 0,5% para o ano que vem. E aí também vale falar, para encerrar aqui o comentário de IBCBR, que com esse dado muito forte que veio, que tem todas essas dúvidas para frente, do quanto que isso é estrutural, quanto que é de medidas artificiais, mas esse dado muito forte, ele também já trouxe algumas revisões de estimativas para o PIB fechado do terceiro trimestre e também do ano. Então, alguns analistas, estava conversando ontem com o pessoal da Nova Futura, eles acham que o Focus da semana que vem, ele já vai trazer uma expectativa ali mais próxima de 2,7%, 2,6%, 2,8% de crescimento para o PIB. Eles estão com uma perspectiva de 3%, mas fato é que as perspectivas devem apontar um pouco mais para 3% do que para 2,5%. Então, serviços vieram muito acima do esperado, depois o comércio veio abaixo na quarta, serviços na terça, ficou ali para um lado pesando positivo, outro lado pesando negativo, veio o IBCBR na quinta e pendeu mais para o lado positivo, para o lado otimista aí em termos de economia. Essa expectativa para um crescimento aí de 3% ou até mais é a grande bandeira do ministro Paulo Guedes, né? Agora, tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte: o carregamento estatístico, ele é um fenômeno que vai acontecer. Então, o fato do Brasil ter crescido 3% esse ano vai levar a possibilidade do país ter um crescimento maior no ano que vem, a não ser que aconteça uma catástrofe por aqui também e o Brasil acabe voltando, né, perdendo o que ele conquistou na volta da reabertura econômica e tudo mais. Mesmo que não haja um estímulo fiscal tão forte, o que não é provável, olhando as campanhas, as afirmações e o que vai evitar, por exemplo, uma percepção de catástrofe no Brasil, é o que vai ser, afinal de contas, o novo arcabouço fiscal, ou seja, as novas regras fiscais do Brasil. Mas ainda tem tempo, minha gente. Temos uma eternidade até o final do segundo turno das eleições, que é o que tudo indica que vai acontecer, para aí sim chegar o momento do eleito dizer exatamente o que pretende fazer com a economia brasileira. É dessa transparência, dessa previsibilidade que os empresários, pequenos, micro, você que está ouvindo a gente, que vai precisar tomar alguma decisão, internacionais que quiserem vir investir no Brasil, é aguardando essa formulação, essa fórmula, né, de gestão do país em 2023, que vai aproveitar ou não o tal do carregamento estatístico para o crescimento do ano que vem. E para fechar, o Brasil é um país emergente. Crescer 3% sobre um PIB de 1 trilhão e 800, um PIB menor do que 2 trilhões, a gente tinha que estar fazendo isso, crescendo 2,5%, 3% há 10 anos, né? E não é isso que está acontecendo. E para isso pegar e valer, nós temos que continuar crescendo 2,5%, 3% pelos próximos 10 anos, com taxas de investimento em alta, com melhora da qualidade do emprego e da renda. Senão não vale. Senão não vale cantar vitória por um ano só. Também conversamos com o Sérgio Vale sobre o tema do Brasil e ele faz a análise sobre esse rescaldo aí de julho, dos dados de julho e o que esperar um pouco para frente. Vamos ouvir. A sinalização tem sido muito positiva nos últimos meses, né? A gente tem que lembrar que no começo do ano o mercado como um todo esperava um crescimento bem fraco para a economia brasileira esse ano. A gente está chegando agora no segundo semestre com um crescimento que está caminhando para poder ficar entre 2,5% e 3%. Acho que tem duas coisas aqui que ajudam a explicar o que está acontecendo agora. Obviamente, é serviços, que tem sido o carro-chefe da expansão esse ano. A gente está saindo da pandemia ainda com resíduo de crescimento nesse setor em algumas áreas importantes, transporte aéreo, turismo, restaurantes, por exemplo, no momento em que o varejo, que foi a grande força durante a pandemia, está perdendo fôlego. Então,
serviços, que é a grande participação dentro da economia brasileira, está puxando bastante o crescimento esse ano. E as commodities também, Thaís e Pri. A gente tem um cenário esse ano, que na verdade está acontecendo nos últimos 2 anos, de preços muito favoráveis, de volume de produção também muito favorável, e os países no mundo que estão tendo esse empuxo de commodities, a gente está vendo revisões de crescimento para esse ano de forma importante, não só no Brasil, a gente está vendo isso em outros países que produzem commodities mundo afora. Então, a gente não pode esquecer que a agricultura, o petróleo, a mineração, mas especialmente a agricultura, que é quase 30% do PIB, ajuda muito a explicar essa recuperação que a gente está tendo agora. Os estados que têm mais crescimento de renda nesse momento são justamente os estados onde tem o maior peso do agronegócio. E isso está explicando muito essa revisão de crescimento para cima que a gente está tendo nesse momento. Bom, semana terminando, né, minha gente? Semana que vem tem Copom, hein? E tem reunião do Fed. Pensa na super quarta-feira, o Money vai bombar, vai ter informação pra caramba e por isso você vai ficar muito bem informado, vai ficar atualizadíssimo acompanhando o nosso podcast. Até lá, se cuidem. Um beijo, bom fim de semana. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.